Olá pessoal, bem-vindos a mais um Reval da Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Hell House LLC 2, The Abaddon Hotel. É um filme found footage de 2018 que foi escrito e dirigido por Stephen Cognetti, o criador da franquia. Eu falei do primeiro Hell House LLC tem mais ou menos um ano aqui no canal, e ele foi um filme que me assustou de fato, que eu achei muito tenso. E parece que muita gente achou isso também, e é claro que com o sucesso que ele fez, ele não ia parar quieto, ia virar uma franquia, né? Acho que como eu não tenho mais os filmes do VHS pra falar aqui no canal, né, que já foram todos, eu preciso de uma nova franquia de found footage pra eu fazer vídeo quando eu tenho que fazer vídeo sozinho aqui, né? E vai ser o Hell House. A franquia que saiu daquele primeiro found footage despretensioso tem 4 filmes atualmente, o 5º filme tá pra sair em breve, e todos eles são escritos e dirigidos pelo mesmo cara, o que é um bom sinal, porque pelo menos já mostra que tem alguma consistência entre os filmes. Esse segundo filme tem uma continuidade legal ali, pega mais ou menos de onde o primeiro parou, e amarra algumas pontas soltas que aquele filme deixou. Ele cai um pouco naquela armadilha de continuações que é tentar explicar demais o primeiro filme, mas eu acho que ele não faz isso ao ponto de ficar sem graça. Ainda tem um mistério maior aqui do que tá rolando, então eu curti isso também. O primeiro era uma história menor, né? Era sobre essa galera que tá montando uma casa de susto em um hotel que é assombrado de verdade. Desde o começo ele prepara o que aconteceu na noite que eles abriram a casa de susto, aconteceu um incidente misterioso, uma tragédia, morreu um monte de gente, e a graça do filme é você ir vendo a coisa escalar até chegar no ápice nessa noite de estreia. O segundo filme não repete essa estrutura e ele meio que tenta ser maior porque ele tem mais coisa, tem mais casos rolando ali naquele hotel, por isso eu acho ele mais desfocado. Então é claro que eu prefiro o primeiro, né, naturalmente, mas cara, eu achei esse segundo bem ok também. Ele tem os seus problemas, mas pra mim o que funciona no found footage tá aqui, que é uma criatividade pra fazer coisas simples. São cenas macabras que mostram um pouco, mas que conseguem te deixar tenso. E eu acho que é essa simplicidade da coisa que me ganha nesses filmes. Mas antes de falar mais sobre ele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Hell House LLC 2 e as demais continuações. E deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso ao conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações e também apoia a gente, que é sempre muito importante, né? Também a gente vai liberar aqui um aviso de spoilers e sejam avisados. E vamos nessa, né? O Hell House LLC 2, ele é um found footage, como eu disse, que também se passa como um mockumentary, ou seja, um documentário falso. O primeiro parecia ser um documentário mais linear, apresenta o problema e depois volta do começo para ver a trajetória desses personagens até o problema acontecer. Esse segundo me parece mais um compilado de arquivos de vídeo de fontes diferentes, o significado do found footage original, né? A justificativa que rola aqui é que esse filme todo que a gente tá vendo foi material que foi organizado e editado por um cara rico excêntrico chamado Russell Wynn, que desenvolveu uma obsessão pela Hell House e pelo Hotel Abaddon, né? Já devo esclarecer que são coisas diferentes. O Hell House, Casa do Inferno, é a empresa que faz as casas de susto que usa o Hotel Abaddon como base. Então Hell House, a empresa, Hotel Abaddon, o lugar. A ideia aqui é que o filme original, dentro do próprio universo ali, ele foi lançado como um documentário sobre a tragédia, e o segundo filme tá mostrando pra gente a repercussão desse documentário. Como o público começou a se interessar mais por esse caso e como tem mais desdobramentos agora acontecendo, que a galera tá indo investigar o hotel abandonado e tá desaparecendo sob circunstâncias misteriosas por conta disso. E a trama do segundo, como eu disse, começa quase como uma coletânea de cenas assustadoras diferentes que o diretor conseguiu pensar, e ele demora um pouco pra engatar numa trama central com os protagonistas ali indo explorar o hotel. Isso tudo tá inserido num tipo de história de armação que é um programa de TV, que é um painel de discussão ali que tá tendo com uma galera, um podcast, sei lá, que tá falando sobre o caso. E eventualmente começa a trocar para uma galera que é uma equipe de jornalismo investigativo, que junta com o único membro sobrevivente da equipe do documentário do primeiro filme, para entrar de novo no hotel com o objetivo de arranjar alguma evidência física ali que comprove a história macabra que o hotel tem. E o filme fica alternando entre essas três coisas, né? Tudo numa história de armação maior ainda, que é o que a gente tá vendo, esse material editado pelo Ricasso. Então vou começar falando das pequenas tramas e cenas de
assombração separadas que acontecem desde o começo. A galera fala muito disso no filme, né, que foram os efeitos colaterais que surgiram com o lançamento do documentário. E basicamente são vários vídeos de personagens irritantes se colocando em perigo, caçando like. Acaba que esse é um tema principal do filme, né, que é como as forças sobrenaturais do Hotel Abaddon tiram força dessa viralização do documentário. O filme não mostra rede social, nem nada de um jeito muito explícito, cafona, que geralmente tem nesses filmes de crítica social, mas dá pra ver os personagens que entram lá estão fazendo live ou começam gravando um vídeo ou alguma coisa pra postar em algum lugar. Então tem vários vídeos desses no começo, né? O documentário dessa vez começa falando sobre esse cara que desapareceu no hotel, num estilo bem documentário tradicional, entrevistando a mãe dele ali, que é uma atriz que tá dando o nome ali na choradeira. Eu acho que ela fala de um jeito bem natural, que é bom pra found footage. E o que acontece é que o moleque foi investigar o Hotel Abaddon, desapareceu, mas a família começou a receber e-mails e mensagens bizarras, com coisas aleatórias, tipo um vídeo torto do chão do quarto do hotel. A típica cena que não mostra muita coisa, mas que cria uma tensão ali, e eventualmente acaba sendo enviado um vídeo desse cara dentro do hotel, tendo os últimos momentos dele ali, que ele não consegue sair do lugar, ele tá preso lá dentro, e a gente vai vendo essas figuras brotando ali no hotel atrás dele, os cultistas de capuz preto que apareceram no final do primeiro filme, aqui logo de cara no começo desse. É uma cena efetiva até, o cara sentado lá e os cultistas se aproximando lentamente de fundo, é uma cena tensa. Eles tentam amarrar uma coisa de mitologia esquisita que parece quase os filmes da Atividade Paranormal aqui, e isso é meio deslocado nesse filme, porque a mãe do cara na entrevista diz que toca uma música no fundo desses vídeos que ela recebeu, que ela reconheceu, que é a música que tocam no piano do hotel lá no primeiro filme. E aí a gente vê uma gravação caseira da família desse cara que desapareceu dos anos 90, que ele, quando criança, tá tocando a música do Hotel Abaddon, e parece que ele tá meio em transe ali, falando que o hotel vai abrir no futuro. E aí começa uma coisa meio sobrenatural genérico, que eles voltam a fita pra mostrar que teve uma voz do além respondendo o que a mãe tava perguntando nessa gravação dos anos 90. Então assim, esse filme acaba caindo pra um pouco mais de clichê de found footage sobrenatural, dessa coisa de investigação sobrenatural, de espírito, que não tinha tanto no primeiro. Quer dizer, até tinha, né, com o negócio de foto, de espírito escondido e tudo mais, mas eu sinto que o primeiro filme demora um pouco pra chegar na questão do sobrenatural esquisito ali. Nesse segundo, como eles presumem que você já sabe onde você tá entrando ali porque você viu o primeiro, então eles escancaram essa parada toda desde o começo e tem muito disso no filme. Depois disso tem o vídeo do adolescente que invadiu o hotel fazendo uma live no celular, e isso eu achei muito maneiro. Porque tem esses planos que a gente vê dele passando pelo hotel, que a gente vê umas formas escondidas nas sombras ali, muito sutil, que são os cultistas ali desde o começo. Mas o momento onde essa live para é quando ele vê uma escada e tem duas pernas ali. E ele ficou fazendo a live por horas e horas só daquela imagem das pernas na escada até acabar a bateria do celular e a live fechar. E eu gosto desses momentos avulsos porque parecem que são pequenas cenas de tensão que o diretor pensou ali, mas que ele não ia conseguir implementar na história geral, então ele colocou aqui de alguma maneira. E eu acho que esse filme também é um pouco imprevisível, o que é uma boa qualidade que ele retém ali do primeiro. As cenas são diferentes e pode ter uma assombração ou pode não ter nada, você não sabe, e acaba que você fica tenso. Toda vez que alguém entra nesse lugar escuro e tá virando a câmera ali pelos corredores do hotel, você não sabe o que pode sair dali. O último desses, que é mais avulso, é quando tem dois caras que estão gravando uma coisa aleatória no carro, uma review de evento de moda, sei lá o que foi, mas aí eles acabam dando carona pra uma garota esquisita na estrada que fala que eles têm que deixar ela no Hotel Abaddon. E é muito bom essa cena, porque quando a garota entra no carro, ela senta no banco de trás e fica com a cara nas sombras o tempo todo. Tu já imagina que essa mulher seja um espírito indo pra lá, né? Mas ela sai correndo pro hotel e os dois caras bons samaritanos vão correndo atrás dela pra tentar descobrir alguma coisa. E eventualmente quando eles entram no porão do hotel, eles veem ela num formato assombração ali. E acaba tendo uma coisa meio o documentário do Lake Mungo, né? Que mostra, essa mulher foi uma das vítimas do hotel lá da noite de abertura do Hell House e comparam as imagens pra gente ver. O que acaba sempre dando um ar um pouco mais crível assim pra esse tipo de found footage, né? Quando eles pausam a cena, mostram de novo o que a gente não viu, dá uma tensão a mais também. E esses trechinhos sobrenatural do hotel também amarram no podcast, né? Porque o começo desse podcast, desse programa de investigação sobrenatural ali, o painel de discussão e tudo mais, é gravado na frente do hotel. E nisso a gente vê a imagem de um cultista aparecendo na sacada do hotel observando essa gravação ali. Esse programa é uma discussão que tá rolando ali entre três figuras importantes para esse caso. O primeiro é um cara que é do conselho da cidade de Abaddon, uma das figuras de autoridade ali.
é um dos burocratas que tá tentando acobertar a situação. Tem um médium canastrão ali que eu gostei da atuação dele, porque ele é o único que parece que tá confortável estando ali na TV, porque ele é fanfarrão, né? Então ele se apresenta, ele faz piadinha, ele tá tentando vender o programa dele ali quando ele fala também, né? É o único que tá ali meio que não liga pra tragédia, tá ali pra falar dele mesmo. É um personagem bem caricato, uma atuação caricata também, mas geralmente esse tipo de gente que participa de programa de TV assim é também, né? E o último integrante é o cara que é o único sobrevivente da equipe do documentário que fez o primeiro filme. Ele acaba que é o protagonista desse filme e é um personagem que aparece no primeiro filme de alguma maneira. Porque a gente tem essa equipe de documentário que tá montando o vídeo do Hell House e eles estão entrevistando a garota que foi parte do Hell House, né? Ele é um dos caras que tá durante a entrevista, mas enquanto os outros dois vão investigar o hotel e desaparecem, ele fica pra trás pra editar o filme e acaba sobrevivendo e lançando o filme pra galera ver. Isso acaba levantando a dúvida, né? Se aquele primeiro filme que a gente viu é o documentário que ele lançou, como que ele conseguiu os arquivos dos amigos dele que invadiram o hotel lá pra investigar, mas que desapareceram depois? O hotel enviou pro cara? Talvez, mas esse filme não responde muito essa pergunta. E até onde a atuação vai, eu acho que o ator do Mitch, que é o nome do personagem, manda bem nesse filme. Porque no começo, né, ele tá com a galera ali, eles vão invadir o hotel de novo pra pesquisar a história do lugar, mas ele parece estar meio ansioso em tudo que ele faz. Ele parece que tá sempre ali só de corpo, mas tá pensando em outra coisa, né? Que ele tá meio chocado ainda com tudo que aconteceu com o hotel ali. Essa parte do podcast é interessante pela interação desses personagens ali, né? O Mitch insistindo que é tudo verdade e o burocrata da cidade falando que é tudo mentira e que ele é um golpista. Mas além disso também serve como uma recapitulação do outro filme, né? Lembra os eventos que aconteceram ali com a galera do Hell House e também lembra a história macabra do hotel, que tinha esse dono chamado Andrew Tully, que supostamente tinha um culto satânico, que supostamente fez sacrifícios humanos e que eventualmente o próprio Tully se matou enforcado na sala de jantar. Até aí tudo bem, mas aí o filme apresenta a terceira trama dele, né? Que tem a galera do jornalismo investigativo que tá assistindo o podcast e se inspira nisso pra entrar no hotel. A primeira cena que mostra as duas jornalistas principais eu achei terrível. Elas estão muito fora de tom com o resto do filme em questão de atuação. Isso é a questão desse filme que eu mais vejo sendo criticada na internet, como ele tem umas atuações muito ruins. Porque, cara, o primeiro era legal porque era tudo muito natural, a gente acreditava que aquela galera era amiga nas interações deles ali. Esse daqui, toda vez que essas personagens aparecem, parece tudo muito teatral, muito ensaiado, perde a naturalidade que é importante pra gente crer no found footage. We put a state senator in jail. Yeah, and that was a really good thing, but now they're saying this place is haunted. Ugh. Mas o lance delas é que elas têm esse blog na internet chamado The Inside, que expõe casos de corrupção. E elas receberam uma dica anônima sobre a história do Andrew Tully. O filme se chama Hotel Abaddon, né? Então faz sentido ele querer focar mais na história do hotel e na figura do dono ali. E o que acontece é que um cultista arrependido, que fazia parte do culto do Tully na época, mas que não fez parte do pacto suicida, ele deu um relato pra polícia falando que tem evidências de todos os crimes que o Tully cometeu escondidas no hotel. E daí vem a motivação deles da trama principal, que demora um pouco pra aparecer no filme, que esses jornalistas chamam o cara que sobreviveu do documentário, o Mitch, e o médium, fanfarrão lá do programa de TV, pra irem com eles no hotel pra tentar encontrar essas evidências. O cara que editou o documentário, ele obviamente tá muito paranoico e não quer voltar no hotel, mas ele tem uma boa justificativa também, que é, ele quer descobrir o que aconteceu com a amiga dele, né, com o resto da equipe que desapareceu. Então convencem ele aí dessa maneira, e eu acho que funciona. Em questão de visual, esse filme é bem parecido com o primeiro. O cenário do hotel abandonado é legal, né, que agora ele não é só mais um hotel abandonado, ele também é uma casa de susto abandonada. E aí eles vão explorando o lugar, vendo cenários replicados do outro filme, que eu acho legal. Mas aí de vez em quando eles passam por uma parada, tipo uma mensagem em latim na parede. Isso é uma parada nova, que não tava lá no outro filme, e os personagens percebem isso também. Eles acham esquisito aquilo tá lá, que não tava nas filmagens. Mas o que eu acho mais legal dessa cena, na verdade, é que ela é meio subversiva, porque eles leem aquilo em latim, e eles não sabem latim, então foda-se, eles não sabem o que aquilo significa e vão embora. Geralmente num filme de terror, sempre tem um personagem do nerd que vai olhar pra aquilo e falar:
isso significa tal coisa, mas aqui não, sabe? E eu gosto que esse filme meio que justifica também o design do hotel ser meio confuso. Porque, cara, tanto no primeiro quanto nesse, a galera vai andando pelo aquele monte de sala, abrindo porta atrás de porta, e você só não entende geograficamente onde fica nada ali. E o lugar ser meio labiríntico, assim, acaba sendo relevante na trama também, né? Que eles falam que foi o tal do Tully que fez o negócio ser desse jeito, porque ele criou o lugar pra matar a gente mesmo. E o que eu acho legal também é que o filme brinca um pouco com o formato de documentário mesmo pra criar uma tensão. Eu gosto do uso das cartelas aqui, porque de vez em quando entra uma parada que fala: as cenas a seguir são inexplicáveis e podem chocar. Você já vai meio alerta ali porque é um hotel assombrado. Mas quando brota uma cartela dessa do nada, você já fica com o cu na mão, porque, porra, o que vai acontecer agora então? E eu gosto muito de alguns detalhezinhos legais, tipo, no meio do podcast, que é todo feito em tela verde, começam a piscar umas coisas ali. Quando o personagem tá falando, o fundo muda pra mostrar uma personagem morta, pisca assim, por um segundo. E o texto no lower third ali embaixo, falando sobre o caso, muda também brevemente pra falar uma coisa do tipo, todo mundo morreu. Então eles usam bastante isso também pra criar uma tensão ali e só fazer umas sacadinhas espertas ali com esse formato. Mas a trama principal então, né, é esse grupo de personagens entrando no hotel pra procurar as evidências, e isso tudo a gente vê com essa montagem não linear acontecendo, que funciona muito pra mim. Intercala todo esse plano deles entrando no hotel ali com cenas do podcast, que volta pra ter uma explicação ali sendo dita do que a gente tá vendo na cena, e também intercala com um interrogatório, a polícia interrogando a jornalista loura mais protagonista depois que aconteceram os eventos do filme e ela tá lá traumatizada por ter sobrevivido sozinha. A montagem também intercala entre as câmeras diferentes ali dos personagens, e isso também é muito evidente quando eles se dividem em dois grupos lá dentro. A galera do jornalismo vai pro porão buscar as evidências, enquanto o médium, que trouxe o próprio cameraman pra fazer o programa dele, né, ele vai na sala de jantar tentar sentir a presença do Tully no hotel. E daí a gente continua tendo uma sequência de cenas de assombração bem intensas, mas que agora tem um contexto dentro da história geral do filme. Boa parte delas são cenas simples, mas que funcionam para deixar a gente bem desconcertado, porque estão sendo feitas em um plano longo, um plano contínuo ali. Então tem essa cena que os caras entram na sala de jantar, quando eles voltam para um canto que eles tinham gravado antes, e agora tem duas forcas penduradas ali. O fato de não ter corte quando aparecem essas coisas deixa essas mudanças muito mais repentinas. Nessa mesma cena do jantar acontece isso, né? O cara puxa um tabuleiro Ouija pra tentar se comunicar com o espírito do Tully, e a sala de jantar tá cheia dos bonecos lá da galera do Hell House. Mas aí, no meio dos bonecos, também tem uma atriz escondida, e toda vez que a câmera vira pra direção dela, ela tá fazendo alguma coisa diferente ali, mas tá estática. Então ainda dá essa sensação meio de manequim esquisito parado ali, mas que se mexe quando a gente não tá olhando, e no final eu acho que deve ter sido um filme muito divertido de gravar, por tudo que eles têm que coordenar ali enquanto a câmera tá virada para outro lado. E essa cena legal do Ouija também, ela tem uma boa subversão, porque o médium canastrão é colocado como um personagem importante ali, mas ele tem essa uma cena dele que ele é atacado por um espírito e depois ele já morre. O cara é despachado muito rápido, ele não tancou uma assombração. A direção do Cognete aqui também é boa em fazer momentos de suspense pequenos ali, né? Ele às vezes segura o que ele quer mostrar pra gente. Então, por exemplo, quando os jornalistas descem no porão a primeira vez, o cara com a câmera vai primeiro, né? Só que quando ele chega no final das escadas, ele não vira e mostra o porão pra gente, ele vira rápido e mostra o resto da galera descendo a escada. A gente tá tenso querendo saber o que tem no porão ali. E depois, quando ele volta pra ver o porão, ele aponta a câmera pro chão, ele demora pra mostrar a sala direito. E esses movimentos de câmera que não mostram o que a gente quer ver logo de cara, servem pra deixar a gente mais tenso também. Daí essa galera que vai pro porão entra no freezer e acha um monte de quinquilharia, e no meio disso eles acabam encontrando essas evidências de fato. Tem várias fitas gravadas pelo próprio Andrew Tully. O que levanta a dúvida, né? Se o pessoal do Hell House não teria encontrado isso também no primeiro filme, já que eles entram nesse freezer no porão. Mas é aquilo, né? O hotel brinca com as pessoas, dentro dele não dá pra saber o que é real e o que não é. E acaba que é justificado, a galera do Hell House não encontrou aquilo porque o hotel não queria, não tava nos planos dele. A única coisa que eu acho bem sem graça dessa parte é que eles acham um monte de fita do Tully. Eu já tava animado pra ver essas fitas obscuras dos anos 80, o que aconteceu na história desse hotel, mas o filme nunca mostra isso pra gente. Mas é aquilo, né? A grande estrela do primeiro filme, que fez o cagaço de muita gente, é aquele maldito manequim de palhaço preto e branco que fica andando por aí. E esse filme sabe disso e ele decide aproveitar a figura do palhaço também. Então eles estão lá investigando esse freezer no porão e tem um enquadramento que mostra o personagem e a porta aberta atrás dele. E porra, esse é um enquadramento clássico de assombração. É óbvio que vai passar alguma coisa por ali e o palhaço passa pra dar um rolezinho, né? Mas pra mim, a cena mais foda aqui é quando eles percebem que é uma armadilha e
eles estão correndo pra saída. Eles chegam pra ver a porta aberta, mas eles travam ali porque o palhaço, o manequim, tá parado na frente da porta. E quando eles se convencem, é só um manequim, vamos lá, o palhaço começa a mexer. E aí já era, irmão. Eventualmente, uma das personagens desaparece e quando os personagens tentam encontrar ela, eles vão no porão e encontram ela bem literalmente na mão do palhaço, que ela tá caída ali. Quando os personagens tentam resgatar ela, aí o filme cai nesses clichês de found footage ruim e fica meio incompreensível. É uma cena que acontecem coisas importantes. Eles vão pro porão resgatar a garota, abre o portal pro inferno e um dos personagens, o cameraman todo tatuado, é puxado pro inferno, mas a gente mal vê isso acontecendo. No começo até eu nem entendi o que tava acontecendo ali, quem que tinha sido puxado. Eu saí do filme pensando, pô, mas aquele cameraman, o filme só não mostra o que acontece com ele, né? Ah, ele só mostra mal. E é um filme que tem muitas conexões com o primeiro também, né? Também pra amarrar algumas pontas soltas daquele filme. Tem momentos que volta pro podcast, né, que eles estão discutindo como o Alex, né, o cara que era o dono da Hell House, conseguiu alugar esse hotel. E quando eles começam nesse papo de, o hotel é meio misterioso, ninguém da cidade deu permissão pra ele... Aí eu já tive flashbacks daquele filme do Kevin Bacon que a gente falou aqui no canal uma vez e falei, o hotel mandou o link. E meio que não é, porque não tem link, mas é meio que a mesma coisa, né? Foi o próprio hotel que chamou o cara pra fazer o bagulho lá. Eventualmente os personagens encontram uma fita com uma qualidade muito zoada que mostra o Alex, do primeiro filme, se encontrando com uma figura misteriosa que não aparece na filmagem e os dois fazendo um acordo pra ele fazer o Hell House ser no Hotel Abaddon. O que fica muito claro ali é que ele tá literalmente fazendo um acordo com o demônio, já que o Hotel Abaddon é conectado com o inferno, né? Como a gente vê no primeiro filme. E o primeiro filme, ele cria esse mistério, né? De por que eles têm que ficar ali no hotel? Por que eles só não desistem e vão embora? Quando o personagem vai contar pro outro uma coisa importante, a cena corta e nada é explicado. Isso é a coisa mais criticada daquele filme. E nesse filme, pra compensar, eles explicam isso várias cenas diferentes. Basicamente o Alex fez um monte de investimento ruim usando o dinheiro da empresa e não o dinheiro dele, então ele faliu a empresa. Então eles têm que fazer essa casa de susto desse ano dar certo, senão vai estar todo mundo quebrado ali. Tem uma cena que passa durante os créditos, que é o Alex e o Mac, o outro personagem do primeiro filme, discutindo sobre isso e deixando tudo muito explícito, que me parece até um tipo de cena que seria uma cena importante deletada do primeiro filme, mas que eles colocam aqui só pra gente ter mais uma explicação, porque, sério, eles falam isso umas 3 cenas diferentes nesse filme. E esse filme acaba mostrando também, meio de chavado pelo found footage, mas de um jeito mais explícito, qual foi a tragédia que aconteceu naquela noite, né? Porque quando os personagens estão no porão, lidando com o palhaço, a gente vê a parede quebrando e virando um portal pro inferno de onde começa a sair um monte de cultista. E fica muito implícito que foi exatamente isso que rolou na noite que morreu uma galera que tava lá inaugurando a Hell House. Esse é o momento que o filme tem os piores efeitos, né? Que é uma computação gráfica bem xexelenta, mas, cara, eu nem ligo muito pra isso, porque a essa altura você já tá investido no filme. A reta final dessa trama começa a dar uma enrolada ali um pouco, os personagens tentam fugir pelo segundo andar, e eles acabam indo pra uma parte nova da casa, que é decorada com um monte de manequim. Parece que seria uma parte da casa de susto, mas a casa de susto era só no primeiro andar, no primeiro filme. Mas aí os personagens do primeiro filme começam a aparecer ali como assombrações também, pra assustar a galera. Eu acho que a maquiagem dessas assombrações talvez seja uma das coisas mais zoadas, porque a garota aparece como se ela fosse um fantasma ou um demônio indo atrás deles, mas ela tá com uma maquiagem que parece só que ela tá indo pra qualquer festa de Halloween no centro do Rio, sabe? Tá bem zoadinha, bem básica. No final, a última coisa que acontece é uma grande reviravolta, né? Porque a gente vê o final do podcast e depois que o estúdio já desativou a tela verde, tá todo mundo lá discutindo, eles recebem uma ligação do cara que é do conselho da cidade se desculpando que ele não conseguiu ir no podcast porque ele tava num acidente de carro. Então o que fica implícito é que o cara que tava lá era um fantasma enviado pelo hotel. A gente descobre que não só ele é um fantasma, como ele é o próprio Andrew Tully. Isso foi uma reviravolta que veio do nada, mas que eu achei bem divertida. E o final do filme meio que vai explicando tudo ali. O Mitch chega com a câmera dele nessa sala, onde os personagens do primeiro filme estão sentados numa mesa de jantar em um estado de transe, como se eles fossem capangas infernais do Tully, e o próprio Tully aparece ali, numa atuação muito exagerada e divertida. Eu acho que ele acabou sendo um bom vilão no fim das contas, né? O primeiro filme não tinha essa figura de quem era o vilão principal, e nesse eles colocam uma cara pra franquia com o Andrew Tully aqui. E acontece que o que ele explica não é nada muito complexo, né? O culto dele sacrificou uma galera, fez um suicídio coletivo e abriu um portal pro inferno no lugar. E agora os demônios estão mandando no Hotel Abaddon e eles querem atrair mais gente pro hotel pra
servir de alma pro inferno. Mas o que é legal dessa cena é que o próprio Andrew Tully nunca deixa o Mitch parar de gravar. Ele quer aquelas gravações ali porque ele quer aumentar o sensacionalismo do hotel para atrair mais gente para ele. E isso é uma parada legal de ter no found footage. É uma justificativa de por que a galera só não para de gravar? Porque as forças sobrenaturais não deixam. Eu só acho que depois disso tudo o filme acaba meio sem final. O Tully faz o protagonista ter uma escolha sádica ali. Ele vai escolher quem que vai sair do hotel pra, sei lá, espalhar a palavra do que aconteceu. Essa escolha é feita meio off-câmera e fica implícito que ele mata todo mundo, o Mitch e as duas jornalistas, mas a gente só escuta isso acontecendo, não mostra nada. E acaba que tem essa reviravolta final, né, que também tem os vídeos do interrogatório da polícia, mas aí no final mostra que a jornalista loura, ela não escapou e sobreviveu. Ela só foi enviada como uma zumbi do hotel, igual a garota do primeiro filme foi enviada também. E isso é feito numa revelação horrível pra gente, que quando o policial passa na frente da câmera, a cara da protagonista vira uma cara de demônio, mas ela fica muito tempo parada ali pra gente perceber que é só uma computação gráfica estática horrível na cara dela, e eu só achei muito feio, cara. E no fim das contas, esse filme foi legal, tiveram cenas tensas, mas ele me deixou com um gosto esquisito, assim, de que ou ele é um filme de meio de trilogia, né, que tá lá mais pra desenvolver a trama e conectar o começo e o final, ou ele é um filme que é meio inconclusivo, que serve mais pra preparar o próximo filme do que pra ter uma história própria. Ele obviamente tá preparando um terceiro, né, porque no final eles falam do empresário rico que montou o filme e que ele tá com planos de transformar o hotel em uma casa de shows pra ter um teatro específico lá, né, então essa obviamente é a trama do próximo. De qualquer jeito, como eu já disse algumas vezes, eu ainda gostei do filme. Acho que ele é um bom exercício do que dá pra fazer com o found footage e é aquela coisa que eu falei no começo, que ele consegue tirar atenção de cenas muito simples que mostram pouco. Isso é uma parada legal de found footage e que é bem usada aqui. E é claro, tem as cenas com um palhaço desgraçado lá que continuam muito boas aqui também. A galera na internet parece que não gosta muito desse, mas eu achei ok e tô animado pra ver pra onde essa franquia vai. A categoria que eu coloco ele aqui no final é notável.